Na nossa aula especial, dentro do semestre 2021, segundo semestre, com a turma da noite, né? Eu falo a minha turma de locução e apresentação, estamos aqui recebendo aí a pessoa, hein? A voz para o descritivo, o primeiro passo dentro da nossa questão de conteúdo da disciplina, que é a locução e apresentação. Eu fiz aqui também um material de apresentação e quero aqui compartilhar com vocês, para depois deixar aí direto mesmo essa nossa conversa. E a partir de agora vai ser muito, muito especial. Aí agora, momento. Ele já vinha assim um pouco cansadinho, mas... Agora sim, professora. O seu mundo tá ligado, professora. Agora sim, né? Vamos lá para uma apresentação certinha, completinha aqui. Tá chegando para vocês áudio, a imagem também, né? Tudo ok, prof. Tudo ok. Então, apresento nessa nossa aula, disciplina Locução e Apresentação, aí nessa aula aberta, o Marco Antônio Abreu. Eu tive que fazer aqui, né, uma ficha de apresentação, porque ela é longa, hein? E recheada aqui de muita trajetória e conhecimento. Marco Antônio Abreu, jornalista, professor, comunicador aí na Rádio Kiss FM, ator em dublagens, trabalhou em várias emissoras de rádio e televisão, como repórter, produtor e apresentador. Comigo, professora Luciana Freitas, nosso encontro foi lá no início dos anos 2000, na Rádio Eldorado, que ainda estava com o endereço na rua Pires da Mota, bairro da Aclimação, e depois é que acabou seguindo também aí para o prédio do grupo do qual fazia parte, que era o Estadão. Marco Antônio Abreu, criador e apresentador do jornal interativo Kiss Online. Começou em 2003, hein? Depois passou para 2004 e depois também aí na Kiss FM comanda o programa Alternativa Kiss, que vai ao ar, eu não sei se está com o horário correto, depois o Marco confirma para a gente, das 6 às 8 da noite. É narrador de documentários e programas aí para canais pagos e também ator em dublagem, realizou inúmeros trabalhos em filmes. Posso falar alguns aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar todas as fotos, imagens, o que a gente conseguiu elaborar, separar para vocês, porque visualizando e ouvindo, porque também tem áudios separados, para a gente entender toda essa habilidade e essa voz, o reconhecimento mesmo pelo profissional. Produz e faz locução em vídeos institucionais, e aí são variadas situações e também empresas. E pratica aí, também já foi atuante como professor no SENAC, e quem sabe, hein, depois vai dar um pulinho para a gente aí nos nossos estúdios, na FEPAC, para compartilhar mais aí conhecimento. Com vocês, quero deixar agora aí Marco Antônio Abreu para falar da formação, da trajetória e esses momentos, né, de como se fazer e melhorar dentro da profissão, não só aí como comunicador, mas também a necessidade de se ter mais conhecimento em outras áreas para sempre aí seguir bem e fazer dessa forma aí despontar em outras situações.
tá aí, ó, as imagens estão marcantes, né? Projetos e trabalhos das mídias que a gente bate o olho, reconhece, lembra, sabe o que é e, a partir de agora, ele conversa conosco. Bom, boa noite a todos que estão aí. Eu só vejo você, Lu, e o Augusto. O resto optou por se ficar sem câmera, mas tudo bem. Bem-vindos todos. Eu vou responder a tua pergunta antes de falar da minha trajetória, porque eu acho que hoje o imprescindível para você ser um bom profissional na locução, na apresentação, em qualquer possibilidade, né, que a comunicação possa nos dar, é imprescindível que você esteja bem emocionalmente. Autoestima. Pode parecer papo de livro de Augusto Cury, mas não é autoajuda frívola, não. A autoestima, a aceitação é primordial. A autoaceitação, a aprovação da própria imagem, gostar da própria voz, do seu olhar, do jeito do seu cabelo no espelho, quando você acorda, é condição sine qua non para que você se dê bem, não só nessa profissão da comunicação, como estamos falando, como em qualquer área. Isso é essencial. E num momento como esse, onde vivemos uma tempestade prolongada, uma pandemia que não tem fim, parece que agora estamos chegando próximos aí de uma normalidade, e eu espero que isso aconteça. Muitas pessoas desenvolveram, além dos problemas que já tinham, muitas síndromes. Síndrome do pânico, fobias mil, pelo isolamento, pela turbulência toda, por ter virado a vida de cabeça para baixo. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo e gostar da gente. Porque eu dou aula de comunicação há muitos anos no meu curso, que é voltado não só para profissionais de comunicação, mas para qualquer pessoa. Do vendedor de hot dog, à dona de casa, ao CEO da multinacional. Porque é o quê? É falar e emocionar. Como a gente pode emocionar o nosso público? Cativá-lo quando formos contar uma história. Porque qualquer que seja a situação, nós somos contadores de histórias. A Luciana é uma contadora de história, passando conteúdo para vocês, de boas histórias. Então, nós somos contadores de história. Eu percebo quando eu pego os meus filhos e vou contar uma história, seja da Chapeuzinho Vermelho ou da Branca de Neve, se eu não incrementá-la, se eu não romantizá-la, se cada personagem não tiver um tom de voz, o Lobo Mau tem uma voz, a Chapeuzinho outra, para deixar aquilo lúdico e a fantasia se completar, eles perdem o interesse e dispersam. E assim é na vida, vendendo um produto, vendendo a gente mesmo na emissora que a gente quer trabalhar. Porque se a gente chega numa postura derrotista, de ombros arqueados, caramba, minha voz é de pato, olha o meu cabelo, cara, eu estou horrível hoje com essa roupa, a gente se autodestrói o tempo todo, somos grandes algozes de nós mesmos. Então, trabalhar essa questão é primordial. Quando você curtiu o que você está vendo, quando você olhou para o espelho e falei, que tesão que você está, aí tu vai para a vida e a chance do êxito aumenta sobremaneira. Falo pra cacete, né? Muito, olha que introdução, né? Quis falar isso porque eu acho que essa é a condição. Que a pessoa pode ter pós, doutorado, MBA, se ela não sabe na oralidade emocionar o outro, chega aí. Deixa eu ver aqui os nomes que sem óculos. Ô, Beatriz Souza, deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Oi. Porra, eu tenho que ter algum elemento, e não estou falando de chaveco só, o chaveco é um dos, mas eu tenho que ter algum elemento de brilho que faça a Beatriz parar e ceder a atenção dela para mim. Isso é primordial para um comunicador e para qualquer situação da vida, né? É o que eu acho. Antes dos cursos, antes dos diplomas, antes dos certificados e DRTs e MTBs, vamos gostar da gente. E aí para o mundo aprovando e falando, eu sou uma coisa boa e posso te oferecer algo legal. Pronto, agora tirei o óculos, não enxergo mais porra nenhuma. Muito bem, começamos, né? O trabalho da autoestima, né? O conhecimento. Não adianta falar de técnicas, né, Marco? E maneiras, e são necessárias, né? Porque a gente precisa também, primeiramente, conhecer o nosso potencial para se trabalhar com comunicação. E a comunicação, neste caso, não é só a voz, é
todos os sentidos que nós temos. É um Então, combo. é um combo de sentimentos e sensações, que tem as boas, tem as ruins, é que nem quando a gente assina a net, né? Vem o canal dos filmes, mas vem o canal dos tapetes, o canal das joias. A gente não quer esses, a gente quer os outros, mas eles vêm no combo completo. Então, a gente tem que administrar todas essas situações, né? Maximizando e minimizando telinhas internas para poder conduzir o barco. Quero começar por aí. Você hoje saiu agora da emissora a que horas? 19. Às 19. Já está em casa, né? Pelo visual que a gente está acompanhando, Já não é o estúdio. as crianças, e aqui como essa preparação, já que você tem um compromisso mais no final do dia, que é fazer a apresentação ao vivo, mas durante o dia e outras situações de agenda, você deve dividir o dia, né? Como que a gente pode falar assim, esse desenvolvimento dessas técnicas, como é conhecer primeiro, como foi conhecer o seu potencial, o que te levou, né, a conhecer o potencial e saber que era essa trilha da questão de comunicação oral, comunicação por voz? É uma coisa que mudou a minha vida e que eu sempre falo em entrevistas, porque ela é assim, foi assim que aconteceu comigo. É mais poderoso que qualquer corrente de 50 e tantos pastores. Foi o teatro. O teatro mudou a minha vida, porque eu tinha 13, 14 anos, era um garoto extremamente introvertido, que sentava no fundão da sala, muitas vezes preferia não descer para o recreio, adoro essa palavra recreio, ou intervalo, ficava às vezes lendo meus livros de horror gótico, enquanto a galera estava lá jogando futebol. Eu era mais esquisito e me mostrava pouco, porque não gostava da minha aparência, era um adolescente meio desajeitado, me considerava inadequado para com as situações. Não era o que as menininhas iam tirar no bailinho que rolava nas garagens, que o tio é antigo, e por aí vai. E aí, com 14 anos, através de um trabalho incrível e humano de um governo municipal na minha cidade, em Santos, no final dos anos 80, eu fui fazer parte de uma oficina de teatro, sem saber se aquilo ia ser legal para mim. Era só mais uma coisa, além da natação que eu fazia, além do inglês que a minha mãe pagava. E isso mudou a minha vida, porque aí eu percebi que lá dentro eu podia ser o mocinho, o vilão, o super-herói, o bandido, quem eu quisesse. Que a minha cara, o meu nariz pontudo que eu não gostava, que a minha voz, que eu achava meio esquisita também para o meu porte, porque eu já tinha esse grave com 13 anos, imagina, um satanás, né? Tudo isso eu considerava meio, eu ficava meio com medo de me mostrar. E aí o teatro foi mudando a minha vida, eu fui curtindo aquilo, mesmo nunca tendo vivido disso. Porque eu indico isso para os meus alunos e para pessoas que vêm fazer cursos comigo, como um adendo, não para você, de repente você pode nunca ter a pretensão de viver da arte dramática, de viajar com um espetáculo teatral, mas ele é uma ferramenta para a vida, porque você aprende que existem muitos eus que formam esse eu grandão que somos nós. Eu sou Marco no singular, mas na verdade eu sou Marcos. Como muitas pessoas me chamam, a maioria erram o meu nome e falam Marcos, mas é Marcos, porque tem muitos Marcos aqui. O Marco pai, que acabou de dar janta, não é o Marco que está conversando com vocês, que tampouco é o titio que está no ar, que não é o dublador que está de manhã a manhã fazendo uma novela, e que não é o amigo que está comendo um churrasco e tomando uma breja no domingo. Nós temos todas essas facetas. E a gente tem que ter essa capacidade de controlar isso, como se fôssemos os nossos próprios bonecos de ventríloco, maximizando e minimizando aí as situações e sendo o cara que não pode, que tem que causar e que tem que ter uma boa impressão no momento em que tem que ter. E o teatro me trouxe isso, me acionou esse botão, instalou esse aplicativo em mim que eu aperto e eu consigo descobrir que eu tenho muitos valores, isso na época, e aí eu fui brincando e fui fazer um curso de locução. E aí, com a minha voz, que eu já tinha esse grave, as pessoas gostavam, eu comecei a fazer madrugadas na Rádio Atlântica de Santos, onde até li a Carta de Amor, imagine você, né? Deixa eu ver os nomes aqui. O Augusto Aguiar manda para a Rúbia Russi a música
Always, do Bon Jovi, agora, aí fazia a tradução também. Esse foi o meu começo. Comecei lá. E aí o rádio também é um grande exercício teatral. Porque até pelo fato de não ter a imagem, você faz a pessoa criar um universo ali. Né? Aquela voz que está chegando tem uma cara, eles criam um semblante para aquilo, criam um cenário para aquilo. Então, o rádio é muito mágico por isso. E é um exercício teatral, porque não deixa de ser uma faceta nossa. E aí, do rádio, no final dos anos 90, no meio dos anos 90, chegou na cidade de Santos, onde eu nasci e me criei, o Multicanal, que eram os primeiros canais fechados. Eu não sei aqui em São Paulo se tinha esse nome, mas lá em Santos não era nem NET, nem Claro TV, era Multicanal. Eram poucos canais, tinha TNT, o Discovery e alguns outros, que era o início, existe vida além da Globo, Record e SBT, que a gente só tinha os abertos, né, até então. E aí esses canais, um colega meu de rádio de Santos, que inclusive até hoje faz rádio lá, teve um contato com esse pessoal e falou assim, olha, estão precisando de traduções e narrações em português para esses programas, porque naquela época não tinha reality nenhum. Hoje o Discovery é só reality, gente pelada na selva, por aí vai, né? O Largados e Pelados, programa de carro. Naquela época eram só documentários primorosos, com imagens belíssimas de natureza, savana, enfim. E aí eles pegaram os locutores locais, eu fui escolhido e comecei a narrar alguns documentários. Chamava-se Hora Selvagem, que era um programa da Serpente, não sei das quantas, o Lemuri, sei lá onde, e a gente ia fazendo todo aquele clima e aquela atmosfera. E aí ali me disseram, olha, você precisa ir para São Paulo, porque lá, além dessas narrações, você vai poder colocar a sua voz em bons filmes, porque você pode fazer galã. Me falaram na época. E aí eu fui procurar. Eu estava cansado de rádios de Santos. Eu fiz um curso de dublagem aqui em São Paulo. Eu tinha 3 anos de teatro de oficinas amadoras, não me dava o direito do DRT. Quando eu vim fazer o curso, na 3ª ou 4ª aula, o dono do estúdio, que existe até hoje, que é a Sigma Produções, me convidou para fazer a estreia de um canal que existe até hoje, que é o E Entertainment Television, que eu fiz durante alguns anos. E aí eu já paguei o curso com o cachê do próprio trabalho, que eu estava fazendo o curso e já trabalhando para ele. E aí me matriculei no Macunaíma aqui, porque eu precisava ter o DRT. A dublagem exige que você tenha o DRT de ator, que é uma outra, não é o mesmo que o DRT do setor locução, por exemplo, ou o DRT de radialista, tem várias categorias. Eu precisava ter o DRT de ator. Aí eu fui fazer 1 ano de Macunaíma, porque eu tinha algumas comprovações de espetáculos amadores que eu tinha feito em Santos, e fazendo o curso com ele sem trabalhar. Eu consegui um emprego na Rádio Eldorado, do Grupo Estadão, da Escolha Difícil, daquele editorial inesquecível. Aí fui trabalhar lá, numa rádio que eu até era ouvinte, o grupo, a família que é meio feudal. Mas, e aí conheci a Luciana, trabalhando lá, eu acho, não é uma fonte que eu me informo hoje. Jamais. Tenho seríssimas diferenças da escolha, é muito difícil. Mas aí eu fui para Eldorado e fazia Eldorado à noite, final de tarde, né, do Estadão no ar, a Ana Lúcia Moreto, tinha uma galera, né? A Chiara Luzgatti. E aí depois eu fazia durante o dia os conteúdos do E! Entertainment Television, que é meio revista Caras na TV, assassinato de subcelebridades, ex-BBB que morreu, era assim, mais ou menos aquela parada. E comecei a dublar, e aí não parei mais. E aí, um dia, ouvindo a rádio, girando o meu dial, saindo da Pires da Mota, da Eldorado, eu ouvi Interstellar Overdrive, do Pink Floyd, uma canção de 9 minutos e meio. E aí eu que já não sou já sou fora da casinha, eu dei uma pirada no trajeto, falei, caraca, onde que está tocando isso? Que rádio que pode se dar o luxo de tocar 10 minutos de uma canção? E aí eu esperei, depois de 3 músicas, veio a vinheta da Kiss, eu fui lá mandar um piloto, mandei um piloto meu, para eles dizendo, adoraria trabalhar aí, porque, nossa... Aí eu comecei a ouvir a Kiss nos meus trajetos para Eldorado, e de ouvinte virei
um comunicador da emissora. Pronto, fim, foram felizes para sempre. Mais ou menos isso é a trajetória. Mas o teatro, voltando, foi o grande embrião. E me trouxe aceitação, autoaceitação, autoconhecimento, amizades incríveis, que eu guardo até hoje, mais de 30 anos de amizade, amizades sólidas, porque você vive intensamente os processos criativos. E o que são os processos criativos? É você descobrir eus, outros eus que estão adormecidos aí, e usar isso a seu favor na vida, não só fazendo Romeu e Julieta num palco, usar na vida, saber se vender, saber se mostrar, saber fazer a diferença. Foi esse o embrião. Eu acho que tudo deu certo porque teve essa sementinha lá. Olha, né? Resumiu muito bem. Comecei a viajar, a lembrar, né, esses momentos e, ao mesmo tempo, nota-se na sua trajetória, Marco, também o caminho do que fez a comunicação, né? A virada da década de 90 para 2000, a chegada das concorrentes, vamos dizer assim, de TV paga, né? Com conteúdo mesmo, com expressões, com o que entregar, né? Era o diferencial. E o que entregar o que era o diferencial era necessário essa tradução, essa realmente chegada, né, desse material. Eu cheguei no momento em que esses canais vieram para ficar, explodiram. E aí precisavam muito de vozes para suprir esse conteúdo todo imenso que estava chegando de outros canais também, porque aí foi chegando Animal Planet, National Geographic e outros todos os que vocês têm até hoje, Sony, enfim. Precisava-se. Aí eu cobri essa lacuna e comecei a trabalhar feito um louco. E aí eu te pergunto, e hoje o mercado está ruim? Hoje o mercado está aquecidíssimo, absorvendo muita gente nova. E vem desses cursos. Por quê? Porque além desses canais todos, além dos abertos, eu ainda faço muita mexicana para o SBT, além de todos esses conteúdos, você tem duas plataformas gigantescas que sacudiram o nosso mercado. A Netflix, já há algum tempo, e hoje em dia o Amazon, a Amazon, que tem um cardápio até acho que maior que a Netflix. Então você imagina, 100%, quase que 100%, a não ser filme iraniano, do Abbas Kiarostami, eles às vezes não dão opção no menu, mas 95% do conteúdo que eles oferecem tem o conteúdo em português na nossa língua. Que, antes de tudo, além de ser trabalho para a galera, é um respeito à nossa língua portuguesa, belíssima. Qualquer lugar do mundo que você vai, chega na França, todas as produções dos canais são dubladas em francês. E na Europa inteira, em qualquer lugar do mundo. A gente tem que ter esse orgulho também. E essas produções não param, né? Porque são produções do mundo todo, continente asiático, de todos os continentes, fora as produções exclusivas da Netflix e da própria Amazon, além de todos os canais que não param e da Globo, da Record, do SBT, que também exibem conteúdos enlatados. Então, o mercado é gigante e tem espaço. Marco, então, olhando para esse mercado que tem espaço, e essa turminha que está agora equivale o segundo ano, né? Eles estão saindo do ano e meio de práticas, muito mais de prática de conteúdo, e agora indo para as aulas práticas. Diretamente locução e apresentação, eles vão ter até o final do semestre, até o final do curso. Mas agora se começa a despertar, né? Puxa, eu sou o cara tímido. Eu sou a moça que não vai para frente, eu não quero saber, não quero me ver. Mas tem essa situação de que, se está no curso, tem que se jogar e aproveitar esse grande laboratório. Paralelo, o que o mercado está pedindo? O que o mercado está querendo ou está buscando de reconhecimento de novos talentos? O mercado se altera a cada dia, né? É impressionante como as ondas vão e vêm. Eu venho de uma época, de uma escola, que ainda as grandes vozes eram muito preservadas e muito necessárias, né? Eu falava, quando eu tinha 15, 16 anos, nossa, você tem voz de locutor. E aí eu fui trabalhar com essa idade. E de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, eu percebo que a tendência
na grande parte das emissoras, não só nas emissoras de rádio, mas também nos comerciais que nós assistimos na televisão, na internet, nos anúncios do YouTube, que essas grandes vozes que sempre estiveram na nossa mente, né, na nossa memória afetiva, até algumas, como o Walker Blas, o Ferreira Martins, que fazem esses comerciais de bancos, de grandes montadoras de carro, que fazem aquelas assinaturas, Bradesco, sempre com você. Ainda existem essas grandes vozes fechando essas campanhas, mas eu percebo que a grande maioria, tanto da publicidade quanto nas emissoras, hoje preferem pessoas como a Lu, como vocês, como qualquer um de vocês, que conversem com o seu ouvinte, com o seu interlocutor, que troquem uma ideia, que sejam humanos, e o cara fale como você, sem nenhuma impostação artificialesca, né? Existem ainda as rádios que mantêm isso, por exemplo, a Alfa, que é uma rádio que só tem locutoras mulheres, ela tem esse estilo, por ser uma rádio soft, tranquila, a rádio campeã dos consultórios dentários e das salas de espera, ela traz essa leveza, essa voz quase orgásmica em todas as locuções. Alfa, frequência de classe. Quase um orgasmo, né? Nessa frase. Ela mantém isso, é um padrão dela. Existem algumas outras rádios adultas que também mantêm, mas se você for hoje pegar uma própria Eldorado, por exemplo, você tem pessoas que não seriam talvez reconhecidos num ambiente neutro, como, você trabalha com voz, você é um locutor. Não, ele é um cara como qualquer outro que conversa bem, fala bem. E para falar bem, tem tudo aquele combo que a gente falou. A gente não pode ter essa vergonha. A gente tem que guardar na quinta gaveta aquela introversão, aquele trauminha que a gente trouxe da tia no pré-1 e para a vida, porque senão a gente se sabota. Autossabotagem é o grande vilão. É mais feroz do que qualquer disputa acirrada para conseguir uma vaga numa emissora. É a autossabotagem. É você internamente ter uma voz sarcástica na sua mente, porque a gente tem uma voz mental. E pode ser a nossa ou pode ter um outro timbre. A minha tem vários, a minha mente. E aí ela vem com aquelas vozezinhas, né? Como se fosse o anjinho e o demoninho. Putz, não vai dar, ou vai isso, ou você está péssimo, olha que horrível. E eu percebo essa realidade em todas as vertentes, em todas as profissões, inclusive. Por dar aula há muito tempo com esse conteúdo de oratória. As pessoas chegam e falam, putz, eu não tenho coragem de apresentar o meu TCC. Porque eu vou estar perante uma banca, eu não sei falar, eu começo a tremer, as pessoas percebem a minha mão tremendo, percebem o meu lábio tremendo ao segurar a folha e o microfone, e aí eu pago o mico. E aí esse nervosismo exacerbado faz com que eu tenha interrupções de raciocínio, a minha eloquência, o domínio que eu tenho em cima daquele assunto pode ir para o ralo e demonstrar uma insegurança, porque eu não estou sabendo ser capaz de emocionar, trocar uma ideia e falar, chega aí, deixa eu te contar essa história. Assim que é para apresentar o TCC, assim que é para chegar na emissora e falar, e aí, cara, eu já trabalhei, eu tenho vontade, eu quero fazer isso. A gente tem que saber se colocar. Essa humanização, eu acho, que hoje tem mais valor ainda, reféns que estamos na Matrix, porque o admirável mundo novo do Huxley chegou. E hoje a gente está nesse Black Mirror, não é? Todo mundo se dá bem aqui. Alguns nem aqui porque não abrem a câmera. Não querem nem mostrar como é que está o cabelo, se está descabelado. Mas a gente está nesse Black Mirror e, de certa forma, nessa escravidão digital, que é uma boa escravidão, de certa forma, ela nos permite ter um pouco mais de proteção. Quando chega no olho, no tete-a-tete, o bagulho desanda. Então, a gente tem que saber ter esse controle. E o autoconhecimento traz isso, técnicas trazem isso, né? As técnicas aplicadas, como estruturar um discurso, como prender uma atenção de uma plateia, como transmitir emoção, sair daquela monotonia monocórdica, que tem gente que fala num ritmo só, né? Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, na festa ou no velório, está com o mesmo tom de voz, com o mesmo semblante, não, sobrancelhas se arqueiam. A sobrancelha arqueada é o ponto de exclamação na cara. O bom sorriso é a empatia para fisgar o cara, seja em que assunto for, se, claro, couber, sempre a lei do bom senso na frente. Né? Não vou falar das explosões em Cabul com um sorriso
no rosto estampado, mas aí é o bom senso que você carrega. Então, a gente tem que ter isso. Isso é o primordial, mais do que qualquer graduação, eu acho. Porque é isso que move, é isso que é a prática, é o vamos ver. Então, o caminho é conhecer o seu potencial, derrubar as barreiras, combater o que vai te atrapalhar e buscar nesse espaço só para melhorar e ter um bom desenvolvimento. Então, a locução, quando ela não é feita, a locução dentro da apresentação, ela não está com uma câmera e está só realmente à frente de um microfone, o corpo fala junto, isso já é claro. Nós fizemos um exercício agora há pouco, no qual eles selecionaram vídeos de locutores que eles acham bacana, interessante a linguagem e fizeram uma apresentação com dados técnicos relacionados a esta situação. E quase todos ali, de alguma forma, não é só o rosto, né, trabalhando, claro, né, o corpo também ajuda, né? Sem dúvida alguma. Claro que sempre com parcimônia, né? Eu falo sobre isso em aulas práticas do curso de oratória, onde a gente trabalha só corpo, onde a gente trabalha em alguns exercícios, você elabora um discurso e a gente dá close em expressões faciais para depois assistir. E as pessoas às vezes se espantam com o número de vezes que, por exemplo, ajeita o cabelo sem ter que ajeitar. É só uma válvula de escape, uma pequena muleta, um movimento repetitivo que demonstra muitas vezes o nervosismo e o incômodo de estar ali no centro das atenções, comandando uma reunião ou o que quer que seja. Ou, às vezes, até maneirismos de fala, expressões que são pontuadas em todos os finais de frase, como né, tipo assim. Tem várias pessoas que usam qualquer palavra repetida, às vezes, como um cacuete, um vício de linguagem, ela acaba engordurando e atrapalhando, né, o discurso que deveria ser fluente, deveria ser tranquilo. Então, claro, existem muitas técnicas. E eu parei na pandemia. E a saúde, relacionada à saúde da voz? Como você cuida, né? Como que você aprimora, você busca só esse descanso, né? Que é necessário também para você ter o seu total aí 100% e desenvolver seus trabalhos, já que você tem uma agenda, né, bem agitada na semana. Olha, eu não faço, como é que fala, papinho furado, eu sou autêntico. Casa de ferreiro, vocês conhecem esse ditado antigo da vovó? Casa de ferreiro e o espeto é de pau. O meu talvez seja de plástico, mais frágil. Eu sei de todos os cuidados, mas eu sou um cara que, eu confesso, sou meio indisciplinado para isso. Eu tomo gelado. Muitas vezes também o meu otorrino, meu foniatra, que é o doutor Luiz Cantoni, que eu me consulto regularmente, ele já me disse que isso é mito. Mas eu conheço vários colegas que, por exemplo, não tomam nada gelado, evitam qualquer tipo de situação incômoda para a garganta. Eu não tenho nenhum cuidado específico. Quando eu vou fazer algum trabalho, principalmente de manhã, pelo fato da voz estar em repouso, né? Quando a gente acorda, a gente fica com aquela voz de encosto da igreja, na sessão do descarrego, né? Aquela voz meio de travesseiro. Aquilo se dá, esse fenômeno se dá porque as suas cordas vocais ficam em repouso durante 6, 8 horas, o seu período de sono, e aí até elas afinarem, como uma boa banda tem que afinar, fazer a passagem de som para afinar os instrumentos, a gente faz uma passagem. Aí eu faço alguns aquecimentos para as gravações da manhã, depois a força do caboclo lá, eu acho que me protege e vai dando tudo certo. Eu não tenho nenhuma, mas existem muitos cuidados e exercícios fonoaudiológicos que são muito bons para dicção, para aquecimento e elasticidade das cordas vocais que vão se desgastando ao longo do tempo. O meu tom hoje, o tom que eu fazia galanzinho, o galã lá da Usurpadora no ano 2000, e eu não consigo mais, porque eu também fui fumante muitos anos, a voz envelhece, eu já estou com quase 50, naquela época eu tinha 20 e poucos, quando eu comecei, então você vai se adequando a novas realidades, porque a gente é assim, né? Uma pessoa, um ator idoso, o Morgan Freeman, não tem o mesmo tom de voz do Brad Pitt, por aí vai. Mas é isso, a voz também envelhece. Eu tenho alguns cuidados, mas não dispenso um bom uísque. Quando acabar esse isolamento,
Eu quero ir numa festa e tomar gelado, conversar com muita gente. Só quando acabar, porque não sou da Muito bem. sou de outra Vamos fazer enfermaria. o seguinte, nós temos aquele vídeo que vem uma sequência, né, do Marco em atuação, a voz em algumas situações. Vai ser o tempo também de todo mundo tomar uma água. Eu vou colocar agora, são 4 minutinhos e a gente continua, só um momento. Atenção, informe se a imagem está chegando e o áudio. Imagem ok. Áudio ainda não. Esse não sou eu. Ok. Professora, okay. você pulou um vídeo. Pulou um, espera um pouquinho. É muito bacana esse anime. Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Carla. Hoje mostraremos todos os dubladores. Peraí. Eu acho que eu conheço esse cara. Saia. Agora foi. Saia. Eu quero que entenda, eu nunca lastimei ter me tornado seu cavaleiro. Na época você me disse que gostaria de viajar pelo mundo com sua espada. Jovem senhor, provavelmente o manual secreto traga má sorte para você. Ainda assim você quer vê-lo? Quero! Desde que o homem deixou sua caverna e conheceu outro com um idioma diferente e um novo jeito de ver as coisas, a raça humana tem um sonho: matá-lo para não termos de aprender seu idioma ou a sua forma de ver as coisas. O inimigo sempre fica apavorado com o barulho, especialmente das metralhadoras. Com essa belezinha aqui jorrando centenas de balas por minuto, eu quero saber quem é que vai tolerar isso. Absolutamente ninguém. Você reúne todos os requisitos necessários para fazer a prova do caçador quando fizer 12 anos. Você decide como vai utilizar esse tempo até que chegue este dia. Você é o Marcus Damon? Eu sou o comandante Sampson. O Dats lhe dá as boas-vindas. Olha, amigão, peguei uma! Sei! Eu peguei uma também, só que sem perturbar o delicado ecossistema. É errado utilizar a natureza de uma forma tão bárbara. O espírito da aldeia da Folha é forte. É bom que se lembrem disso. Não precisamos gostar, mas precisamos entregá-las. Uma Glock 9 e uma 22. É o que estão procurando. Quem tá com elas? O gosto dessa coisa é horrível. Mas é normal criaturas grotescas assim terem um sabor ruim. Agora só preciso conseguir mexer minha cabeça para acabar com vocês. Oh! Droga, essa não! Nossa, essa foi por pouco. Eu tenho que levar estas esferas inteirinhas para o grande Frieza. Anteriormente em Dragon Ball Z Kai, o primitivo Majin Buu demonstrou seus poderes invencíveis. Fiquem de joelhos, seus idiotas, e implorem por suas vidas antes que seja tarde. Ele matará todos nós. Pense em Senbon Sakura como uma inexorável barragem de bilhões de espadas atacando de todas as direções simultaneamente. As habilidades da sua Zanpakuto vão além do que eu imaginava. No entanto... Encontrei sim, e o convidei para fazer parte do time. Mas ele está pensando ainda sobre o assunto, está com muitas dúvidas. Bom dia.
Bom dia. John, é segunda-feira. Segunda-feira é sovaco da semana. Pelo que eu pude perceber, parece que eles querem que nós dois durmamos com os peixes no fundo do mar. Obra-prima. Sou eu quem tem que materializá-lo. Essa coisa não faz nada além de rabiscar no papel até que eu comece a agir. E aí, eu soube que está morando com Katsuragi? É, eu tô sim. Me diga uma coisa, ela ainda é tão selvagem na cama? O quê? Hollows comem almas e esmagam ceifeiros de almas. Por quê? Me responda! Eu me chamo Goraine. Se concordarem em me ajudar, eu posso procurar por 11 pessoas ao invés de 14. O que vocês acham disso, hein? Então, de novo, prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder do poderoso Rei Fera! Poderá observar jogos em sua estada na Europa. O benefício seria grande, não acha? E a senhora, o que diz, professora Ryuzaki? Está de acordo? Sempre siga as regras da direção segura. Aponte seu dedo para o sinal de OK. Eu não acredito. Eu não pensei que encontraria você. Peraí, quem é você? Meu nome é Celeris. Eu sou Celeris, de cavalo menor. Essas são as funcionalidades de sobrevivência do Narirama. Todos os outros membros do time do Universo 3 também foram modificados para o Torneio do Poder. Scar reaparece na cidade central. Ed e Al chamam a atenção do Ishibaliano de propósito, com a ajuda de Ling para atrair os inimigos. Achei que estivesse revirando a galáxia. Você sabe, procurando por Autobots refugiados. Não, você não vai morrer. Sube, o seu sangue é belo. Seu sangue é puro e vermelho. A acusação foi feita. Vai ficar na prisão por 3 meses. E vai voltar pra cá com 10 anos a mais em sua pena. Só que eu não tava tentando fugir. Eu sei que não. Estava lá só olhando pra lua. Aí, agradecimentos a este canal, que é do Yuri Guilherme. Olha quantos seguidores, em 2,67. Nem sabia que tinha tanto anime assim com a minha avó. É. E assim, tudo que a gente busca na internet relacionado a você, Marco, é tudo estouro, assim, de visualização. Impressionante. Olha, assim, eu fiz a busca quando eu fiz o convite para você. Inclusive, o vídeo que você gravou para nós no semestre anterior, eu já usei também outra vez este semestre, já tá, assim, é o mais visto no meu canal. Então, assim, muito satisfeita, viu, pelo retorno. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Você é muito, assim, autêntico. E a gente segue, né? Busca mesmo essa aproximação e que a gente gosta, né? O reconhecimento, a gente se vê, né, em algumas situações também como você nessa jornada aí profissional. Que eu coloquei até uma postagem, acho que essa semana no meu Instagram, falando disso, de autenticidade. Até na foto eu estou fazendo assim. Porque eu digo o seguinte, quando você é autêntico, quando você não desencana de tentar corresponder a expectativas alheias que não lhe fazem parte, não lhe dizem respeito, você acaba tirando um grande peso na vida, vendo que tudo pode ser mais leve, só que você, por outro lado, também conquista desafetos. Porque geralmente existe, né, o politicamente correto, aquela batidinha no ombro, vem tomar um café, aquele sorriso gratuito em qualquer hora. Eu não sou muito essa pessoa. Se eu não gosto, fica evidente. Se eu gosto, eu sou simpático e aciono o modo fofo. Mas é assim. E aí a gente paga um preço, porque se você é só poliana, paz e amor, de repente você consegue ser mais ou menos para uma galera grande. Agora, quando você é autêntico, você afasta talvez algumas pessoas por determinados posicionamentos e questões que você acredita na vida. Em contrapartida,
fideliza uma outra galera que pensa como você e que vai admirar esse seu jeito autêntico de ser. Porque gente fantaúva, eu estou cansado também, né? Só corante, acidulante, aromas artificiais, né? Eu sou isso aqui, gostou, a gente pode desenvolver uma boa ideia, e não gostou, tem todo o direito. Que bom que vivemos na democracia e prezamos por ela, né? Apesar de lunáticos não, alguns lunáticos não, mas eu estou no time dos que prezam. Então a pluralidade vence sempre. Deu para perceber, deu para perceber e assistir rapidamente aí nesses quase 4 minutos, falei 4, mas são 5 minutos, mais de 35, né? Mais de 30 personagens, né? Então, uma situação assim... 3. O Gato, o Patrick e o Rick. O resto eu não lembrava nenhum. O Biacuia também. Biacuia, e como que é essa preparação, né? Que eu acho que a questão também não é só receber um texto, fazer a leitura desse texto, tem que ter também a sacada e já entendimento do que tem que se colocar nesse descritivo que vem, essa forma. Fala um pouquinho assim também, o Marco, como que é esse bastidor, né? Como que é importante também ter uma noção e saber fazer a interpretação desse texto, né? Um bom texto escrito facilita a leitura, facilita a interpretação. Fundamental para a vida. Para você não virar um lunático amanhã, não saber interpretar nada, virar um gado que segue cegamente qualquer coisa. Não, a gente tem que ter discernimento, tem que ter questionamento, né? Saber que a Terra é redonda. E para a gente ter isso, a gente tem que, antes de tudo, também ter interpretação de texto. E uma boa leitura. No meu caso, como eu trabalhava com locução, e no começo dos anos 90, na primeira metade dos anos 90, eu pegava as folhas de jornal, na época da Tribuna, que era o jornal da minha cidade, e fazia as leituras. Eu treinava no banheiro, de manhã, aquele trono. Às vezes eu pegava o jornal e ficava lendo em voz alta. Olha que doente mental. E ficava lendo em voz alta toda a primeira página do jornal, respeitando vírgulas, porque a pontuação é importantíssima. Eu falo da comunicação oral, que é a minha ênfase, mas ela só se dá se você já trouxer essa bagagenzinha meio que esquematizada, que é uma boa leitura, a interpretação de texto, saber que a inflexão da voz muda se um ponto de interrogação estiver no fim da frase. Né? Os 3 pontinhos da reticência significam uma outra intenção de voz para o cara sentir que aquilo continua. E assim se cria a atmosfera da história bem contada. Então, a leitura, a interpretação de texto é importantíssima também. Eu lia muito bem porque eu fazia essas leituras altas, em voz alta de jornal, e ficava gravando com aqueles requinhos de fita cassete para poder ficar me ouvindo, porque era o único recurso que se tinha. E aí eu gravava, quando eu comecei a levar pilotos, eu levava em fita cassete, que muitos nessa sala não devem talvez nem ter visto ou manuseado uma. Depois passei para o CD. Apresentei nas aulas. Eu fiz o percurso do armazenamento de áudio. E se você está numa leitura, por exemplo, de um comercial, ou dando uma notícia sobre qualquer assunto, e você, de repente, desrespeitar uma vírgula, o entendimento, a compreensão daquela oração pode ir para o brejo completamente. Às vezes, uma vírgula, eu tenho alguns exemplos de textos onde eu brinco com vírgulas, exclamações e interrogações, eu aplico nas dinâmicas, e a galera fala o mesmo texto, respeitando uma determinada pontuação, e depois o outro texto com as pontuações trocadas, mas as mesmas palavras. E as intenções se alteram, e a compreensão se altera. E no rádio a gente precisa meio que dar tudo mastigadinho, para a pessoa entender. A pessoa não pode fazer essa ruga de expressão aqui, ó, e franzir o rosto, porque isso é... O que é? Não entendi. Isso não pode acontecer. A mensagem tem que ser clara. Então, a interpretação de texto, a leitura em voz alta é muito importante. Às vezes, se você está lá com seus botões lendo um bom livro, a gente já tem a voz mental que vai fazendo essa leitura para a gente, quando a gente está lendo o livro, sem precisar mexer os lábios. Mas, se vocês estão abraçando, de repente, com paixão, essa profissão e essa vertente da comunicação, aprendam a se ouvir. Gravem mais áudios, não muito longos no WhatsApp, que eu acho criminoso o áudio de 4 minutos.
Acho um porre quando chega. Meu irmão me manda uns de 4,50. Eu falo, Jesus, desnê, né? Então me liga, caramba. Mas grave-se mais e ouça-se mais, porque você precisa perceber quais são as suas dificuldades, se você pronuncia bem todas as sílabas, se você tem uma boa dicção, uma respiração interessante, se você sabe criar um clima entre uma frase e outra, se você sorri quando a frase, o conteúdo pede aquilo, essas nuances todas se trabalha num curso como esse, né, eu suponho, mas vocês precisam se ouvir mais, né? Eu mando muito áudio pelo Zap, porque eu tenho às vezes preguiça de digitar, estou sempre sem óculos, me enxergo as letras, mando áudio. Tem pessoas, amigos meus, que não mandam mesmo e respondem com texto. Por quê? Porque odeiam a própria voz. Percebo muito isso nas pessoas que não são profissionais. Vocês que estão num curso como esse, suponho, espero em Jeová que não. Mas muitos, abuse, né, do áudio. mas muitos que não são assim, as pessoas às vezes evitam, porque não gostam, ou mandam, gravam 500 mil vezes e apagam. Ai, não ficou bom. Porque o quê? O seu timbre não te agrada? Então vamos trabalhar, vai fazer canto, consulte uma fono, importantíssimo para quem tem plano de saúde ou não, ir na letrinha F lá e procurar no caderninho uma fonoaudióloga. A grande maioria das pessoas nunca se consultou com um profissional desse, é um profissional daqui, da nossa banda sonora. Nós somos uma banda. Assim como uma banda tem guitarra, bateria, baixo, a gente tem aqui tudo na caixa torácica e aqui, né? Na faringe, na laringe, na boca, na dentição, no palato. Tudo isso faz parte de uma grande orquestra que produz esse barulho que é a nossa voz. Ele precisa ser bom, afine ele. Tem botõezinhos aqui de equalização. E aí você aprende num curso. Mas você precisa gostar e precisa ler bem, porque uma leitura mecânica, uma leitura robotizada, né? Como a gente aprendeu lá no pré-1, aquelas leituras que ia silabando, né? A bola é do Paulo. Isso tem gente que lê assim e vai truncando, e aí na primeira frase você já foi olhar o teu Zap, já perdeu o interesse numa palestra, por exemplo. Se o cara começa a fazer uma leitura enfadonha, ou então fica lá usando o recurso audiovisual para se esconder, porque tem medo da imagem. Muita gente usa recurso, não que eu seja contra. Nos meus cursos eu não uso nem data show, nem PowerPoint. Por quê? Eu quero trabalhar a tua emoção, o teu olho no olho. Tem muitas pessoas que ficam ali atrás de um telão, aí vão clicando aquelas imagens mirabolantes, efeitos 3D, fade in, fade out, para poder o quê? Mostrar a ineficácia da tua performance como orador. Nós somos o show, nós temos que conduzir. Aquilo é bom quando é um instrumento que vai ajudá-lo a ilustrar determinadas cenas, mas tem gente que fica ali só trocando tela e lendo, numa palestra ou numa aula. Fica muito cansativo. É o momento em que o cara vai lá mandar responder com um emoji uma mensagem do WhatsApp. É o momento em que ele saiu, desembarcou da tua canoa. Se você tem boa verve e tem jogo de cintura, esquece o protocolo, deixa todas as sequências de ideias e vamos prosear, porque eu sei do que eu estou falando, muda tudo. Fica mais gostoso. Queria aproveitar essa parte, porque essa minha turma, eles estão no desenvolvimento para entregar nesse semestre um projeto interdisciplinar que vai envolver todas as áreas. Então, a questão especificamente nas minhas aulas é locução e apresentação, mas eles vão ter que passar por roteiros e tanto a parte aí da pré-produção, produção e a finalização de vídeos, que a gente vai gravar um podcast. E o interessante é que o que você acabou de falar, né, que é um bom texto, ele chegando bem para quem vai fazer a parte da colocação da voz e a interpretação, ela ajuda bastante. Só que quem redigiu ou quem preparou também tem que ter esse conhecimento, né? Tem que fazer a leitura em voz alta, saber se não vai tropeçar naquele tema, naquela palavra, dentro daquele contexto e tema, o que pode ali também dar liberdade para um outro desenvolvimento. Então, a construção da questão mesmo por grupo, ela é para ser uma coisa validada, né? E todo mundo experimentar, mesmo não sendo a voz ali oficial. Então, fica aí também essa dica de que leia o texto assim que estiver pronto
em grupo, faça passar em mãos para chegar aí mesmo na versão final e com quem vai colocar a voz, né, Marco? Sim, e dá para brincar muito, porque como tem... É um exercício, na verdade, né? Não deixa de ser um grande exercício de prática. Eu sempre acho que, nesses casos, é melhor pecar pelo exagero do que pela escassez. Então, o exagero, eu digo, de sentimentos, de brincar um pouco, de colocar uma emoção ali, se o texto pedir. Claro, se não for algo... depende muito do conteúdo, né? Mas se o texto pede, se existe alguma especificidade legal, bacana, surpreendente naquilo que está sendo narrado, é legal a gente ir apontando isso com o nosso tom de voz, né? Que vai sorrindo, que vai ficando mais leve, ou que vai ficando mais pesado se o clima for de tensão, não é? Eu faço muitos documentários e programas, eu trabalho muito para o canal ID, que é o Investigação Discovery, é só crime, o Datena na versão gringa, assim, são reconstituições de casos policiais, muito bem feitos, inclusive. Eu faço alguns desses programas. Então, é claro que eu não posso sorrir e ter leveza dizendo que John sacou sua faca e esfaqueou 46 vezes Mary dentro de sua casa em Boston. Eu tenho que, com meu tom de voz, juntamente com uma trilha sonora, um BG que vai ter ali, geralmente tenso, né? Não vai ser uma pancadinha, um pancadão. Isso tudo vai criar a atmosfera da coisa, né? Claro que se for um outro... Estou dizendo um programa específico, tá? Um programa de crime não pode ter a mesma leveza de um programa sobre as Kardashians, que é um reality super frufru que mostra as garotas ricas saindo e se divertindo e curtindo. É uma outra pegada. E aí vai o teu bom senso, não é? É como você conta uma história para tua mãe. Quando você chega, você teve um dia difícil, a gente usa uma linguagem teatral o tempo todo. A linguagem teatral é o quê? Quando a gente sai desse tom flat, o tom flat é isso que eu estou falando com você agora, trocando uma ideia num ritmo normal. Quando a gente vai contar para o melhor amigo, ou para a mãe, ou para o pai, alguma coisa, sei lá, muito chata que aconteceu, a gente usa uma linguagem teatral, a gente estica determinadas sílabas. Mãe, nem te conto, você não sabe o que aconteceu. Não, senta. Tudo isso é todo um grande roteiro, Televisa, que, né, das produções mexicanas, que fazem o quê? Criam suspense, cria expectativa, faz a mãe arregalar o olho. O que foi que aconteceu? Você não sabe. E se for uma coisa muito legal, a gente tem um outro tom de voz também. Essa humanização da gente como um grande amigo falando e confessando alguma coisa, eu nem te conto. Eu fui para aquela balada, você não sabe quem estava lá. Senta que senão você vai cair. Todas essas interjeições, esses cacos, eles dão o quê? O colorido, romantizam uma história banal do dia a dia. E a gente, quando tem essa capacidade de saber que tudo é uma grande história, a gente vai não só se tornando mais agradável, mais empático, mas também conquistando mais pessoas, né? Deu uma congelada aí, não sei nem se vocês me ouviram, se foi a minha internet. Não, sim. Deu para completar, sim. E da onde que vem essa inspiração para tantas situações e personagens, né? Composições aí de interpretação e às vezes até de tipo de público que vai assistir, né? Como que você trabalha com essa situação ou como vou por agente, mas o contratante acaba falando para você ou chega a definir qual é o perfil para aquele momento? Tudo depende de qual é a produção. Na dublagem, a nossa criação é o quê? É fazer igual ao que está o original. Então nós temos que ir igual na mesma emoção. Se o cara tem uma expressão facial de dor, de desespero, se o nosso tom de voz estiver em outra colocação, a pessoa assistindo ali ou vai achar uma dublagem de merda, ou vai dizer, meu, não tá dissonante. Então a gente tem que ir na expressão e no mesmo tom de voz do personagem original. O que eu faço, e que muitos bons dubladores fazem, diretores também,
no nosso caso, existe uma adaptação de um texto. Nós não fazemos traduções de textos. Claro que existe um tradutor que traduz literalmente. Alguns são preguiçosos, inclusive, é Google Translator. Aí você pega um episódio do Bob Esponja no Google Translator, tudo em português, ok. E aí os diálogos, as expressões traduzidas, muitas vezes, o que eles querem dizer como uma expressão nos Estados Unidos não vai fazer a minha filha aqui no sofá no Brasil rir. Porque existem expressões idiomáticas, existem termos, piadas, que não funcionam daqui para lá e de lá para cá. E aí a gente tem que fazer o quê? Adaptar. Então é isso que a gente faz, uma versão brasileira. Por isso que nas aberturas, eu fiz muitos anos as aberturas dos estúdios Alamo. Então eu fazia numa distribuição Fox Film do Brasil. O vento levou versão brasileira Alamo. Por que versão brasileira? Porque não é uma tradução. Se for uma tradução, como é que eu vou traduzir, por exemplo, num filme brasileiro, um bagulho é sangue no zóio, mano? Como que eu vou dublar isso em inglês para passar nos Estados Unidos? Qual é a expressão, se eu for jogar no Google Translator, que vai querer dizer o bagulho é sangue no zóio, mano? Não existe. Isso é dizer assim, a coisa está fervendo, está ruim. A gente tem que ter uma capacidade, uma expansão de raciocínio para dizer essa expressão horrorosa quer dizer isso. Então vamos chegar mais próximo disso do que um cara norte-americano, nessa mesma realidade, nessa mesma condição socioeconômica, falaria que se aproximaria. Eu percebi isso quando eu estava uma vez em Paris, quando eu viajo, gosto muito de viajar, e quando eu viajo, eu chego no hotel, assim, aí que eu vejo um pouco de televisão, para assistir produções dubladas em outros idiomas. E estava passando, eu cheguei cansadíssimo num dia de um passeio louco, e botei no TNT, em Paris, e estava passando Cidade de Deus, dublado em francês. Eu não falo francês, não tenho nenhum conhecimento, a não ser merci, monsieur, vai tomar no quê? Eu falo pouquíssimo, não entendo quase nada. E aí eu comecei a assistir, porque eu já tinha assistido 2 ou 3 vezes o Cidade de Deus, acredito que todos viram. Eles assistiram? Um filme em que 80% dos diálogos são compostos por gírias e expressões do submundo, da realidade daquelas pessoas que vivem na Cidade de Deus. Sangue no zóio, bagulho ferveu, o seu arrombado, dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Fiquei esperando o filme para ver a frase dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, que é um clássico em francês. Como vai ser? Dadinho é o caralho, menino Zé Pequeno. Era Petit Jean. Zé Pequeno virou Petit Jean. Agora, dadinho é o caralho, meu nome é, que era o início, eu não sei qual foi a solução, porque eu não entendo francês. Mas, de repente, caralho, desculpem, o termo jocoso eu falo mesmo. Caralho, naquele contexto, dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, não tem nada a ver com nada fálico. Dadinho é o caralho, dadinho é uma ova. Não é isso, não. O meu nome é outro. Se a gente for procurar na raiz da língua, a gente chega de chava essa expressão e chega no que ela quer dizer. E aí eu falei, qual foi a solução, cara? Porque o tradutor francês, eles devem ter pego alguém na França que traduziu todo o filme pro francês. Aí eles te entregam um script em francês. O Zé Galinha falando tudo aquilo, um chamando de arrombado. Arrombado, como é que é arrombado em francês? Arrombado quer dizer o quê? E existe isso no glossário de lá? O cara tem que ter um profundo conhecimento, não só da língua, idioma pátrio dele, como o que ele vai traduzir e adaptar. É rico demais, é uma língua que é sempre... Línguas, para quem curte, né, idiomas e curte fuçar e aprender, é uma coisa viva o tempo todo, fresca, né? Móvel. Então eu fiquei imaginando, assistir o filme da metade para o fim, não entendi nada, pouquíssimas expressões, mas eu lembrava de alguns diálogos, como esse do Dadinho ao Caralho, e eu fiquei falando, cara, se o cara não foi um bom tradutor, se ele joga no Google Translator ali, pega algumas coisas e supõe alguns diálogos e joga ali, o cara, na poltrona, em Paris, assistindo, vai achar o filme uma merda. Porque piadas vão se perder, expressões que queriam dizer uma coisa que podem até dar pista para o que vai acontecer numa outra cena vão para o espaço. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado.
não só no caso da dublagem, tá? Aí eu já estou indo específico na dublagem. Conhecer a língua, conhecer a outra língua que vai ser adaptada e ter essa capacidade de dizer que, de repente, um tá ligado para nós, que é o que o meu sobrinho usa como caco de cacuete de fala, tá ligado, humano, de repente isso ipsilíteres na língua inglesa não vai funcionar como um tá ligado humano num cara de uma gangue do Bronx. Então a gente tem que ter esse conhecimento e adaptar. E bom senso, né? Aí você olhou a cena, o que ele falaria nesse caso para o cara? Será que ele vai respeitar a construção gramatical da história? Nós sempre prezamos a nossa língua. Em textos narrados, em textos falados, eu procuro não assassinar a minha gramática no momento em que eu estou no ar no meu programa. Mas numa dublagem, por exemplo, muitas vezes o falar errado, o não conjugar, ou desrespeitar um plural ou uma concordância, às vezes faz parte da naturalidade do que o personagem exige. E se ele for um mendigo lá em Manhattan, ele não vai falar, sabe, com uma linguagem rebuscada, repleta de bons adjetivos, ele vai ter um outro linguajar. Então isso é você entrar nos universos, né, que são distintos daquele seu. Por isso que é legal que você saia um pouquinho do seu mundo e vai brincando de outras facetas. Eu nem sei se eu fui prolixo. Sim, não. O passeio aí é cultural, por línguas, e também a questão da dublagem, mas com a questão da adaptação, né? Que deve ser feita sempre, né? E também independente do idioma, acho que a adaptação também, quando a gente tem as situações de levar uma mesma campanha para outra região, por exemplo, no país, tem palavras, tem sotaques que precisam ser entendidos e também ser feitos ali. E a questão hoje de a voz, né, com sotaque, ela também ser agora muito mais recorrente e não muito... se derrubaram barreiras e preconceitos, né? Então, o sotaque, ele traz mesmo a cara do que é aquela situação, aquele produto, aquela campanha, precisa realmente trazer, de novo, né, a autenticidade, né? Eu preciso me ver, me reconhecer naquela situação. Sim, senão a gente fica Roberto Justo, sabe? Vai estar ali no meio da trina e não sai um fio de cabelo do lugar, é uma pessoa congelada. Não, eu acho que a gente tem que ter emoção e tem que demonstrar isso, por mais que se pague um preço. Uhum. Curiosidade. Muitas vozes, muitas interpretações, muitos trabalhos. Você tem exclusividade? Você precisa seguir uma campanha por anos ou fazer aquela voz, assina um contrato para ficar aquela série, por exemplo, sempre com você? Ou de uma série para outra morre aquela personagem ou aquela situação, aquela voz ele substitui por outra? Por exemplo, o Patrick, ele cresce, ele muda a voz? Não, há 21 anos, né, desde que estreou no Brasil, é o mesmo. Agora ele está ganhando em breve, eu acho que o mês que vem começa na Nickelodeon, o show do Patrick. Ele ganhou um programa dele. Aí o Bob Esponja vai ser convidado e vão ter outros personagens como a mãe e o pai dele, a família dele, e o show é dele. Tudo que tiver de Patrick, até que eu esteja nesse plano, enquanto eu concordar também, será com a minha voz, porque a mudança de voz ela é muito perceptível, né? Quando o SBT comprou, por exemplo, os Simpsons e começou a exibir, eles redublaram alguns episódios e trocaram a voz do Homer e de alguns personagens do Bart, e as pessoas rejeitaram a produção, porque se identificam. Não porque aquele dublador que fez primeiro fosse melhor que o outro, mas você acaba criando uma identidade, e aí você não aceita aquilo com outra voz. Então existem algumas produções, como o Patrick é um deles, alguns atores de Hollywood que eu dublo, então quando tem filmes deles, geralmente sou eu, uns 3 ou 4 aí, e produção. Agora produções assim, esses realities, esses programas todos, filmes que chegam aos borbotões pela Netflix e pelo Amazon, séries cada vez mais numerosas, com temporadas e mais temporadas, aí você vai fazendo esses trabalhos de forma avulsa, como um freela mesmo, né? Você vai trabalhando por escala, de acordo com o que as pessoas vão te colocando nas produções. Mas se você pega um personagem grande de um desenho que vira um sucesso,
você dificilmente depois vai assimilar aquele personagem. O Wendel Bezerra, que é a voz do Bob Esponja, há 21 anos, ele pegou Covid, mesmo depois de ter sido vacinado, sintomas leves, mas ele ficou 15 dias sem voz. Deu uma espécie de uma faringite. E nós estávamos com 3 episódios novos, que tem agora uns spin-offs do Bob Esponja, que é o Camp Coral e é esse show do Patrick, onde ele precisava e tínhamos prazo, porque as coisas têm prazo, né? De exibição. Então você tem que datas para fazer, encerrar a gravação, mixar, enviar para lá e ser exibido. E aí tinham 2 datas e não tinha o que se fazer. Então, acho que não pela primeira vez, mas poucas vezes aconteceu isso, do conglomerado Nickelodeon, que é do grupo MTV, da Paramount, que é uma gigante na distribuição de longas-metragens, optar por adiar um pouco essa estreia para esperar a voz do Wendel voltar. Porque como seria colocar o Bob Esponja 21 anos no ar, com 2 ou 3 episódios com outra voz, imitando o Bob Esponja? A possibilidade de êxito seria mínima. E o dublador que fizesse também correria um risco de ser massacrado e execrado pelos fãs. Porque esses fãs, principalmente de anime, eu vi que esse canal que você mostrou os meus vídeos aí, que eu nem lembrava que eu fiz tudo isso, deve ser fã de anime, porque 80% era desenho japa. Esses desenhos, eles são fanáticos, eles vão de cosplay, eu fiz muitos eventos que eu ia dar palestra, eles se vestem como os personagens. Então, se muda uma voz, esses caras fazem um auê digital absurdo e boicotam a produção. Então, para você ver, quem diria que um gigante como a Nickelodeon, que é detentora dos direitos de Bob Esponja, esperasse 10 dias a mais, porque o dublador está de cama. Ou um dublador brasileiro ainda. Essa produção passa no mundo todo. Tem Bob Esponja na França, na Espanha, na Alemanha, no Afeganistão deve ter. Um dublador de um país, não, toca o barco. Se fôssemos pensar, a estreia é mais importante. Não. A voz dele é determinante para essa produção, para essa animação. Como ver o Bob Esponja com outra voz? Talvez alguns aí nem assistam, nem conheçam. Mas quem cresceu e que gosta do desenho, ele é uma voz muito marcante. Eu acho, inclusive, a melhor voz do mundo. Eu já assisti uns 6, 7 idiomas. Eu acho que ele é melhor que o original, inclusive, em inglês. Porque ele deu uma característica, ele dá uma risada específica que ele criou em cima daquilo. Então, os caras tiveram que esperar um dubladorzinho de um dos países desse gigante planeta redondo para poder exibir. Porque a voz é importante, porque a voz determina. Muito bem. Nossa, tá passando rápido, né? Eu vou abrir, então, agora, rapidinho. Quem ainda tem alguma pergunta para fazer, quer fazer, aproveitar o espaço, hein? Vocês foram já comunicados, avisados, é só... Nós estamos sem a função chat, então pode ligar o microfone e já fazer a pergunta. Ô, Marco, eu queria perguntar como eu faço para entrar em contato com você? Por exemplo, se eu quiser falar sobre um projeto, alguma coisa do tipo, eu tenho que fazer um documentário aí, eu gostaria de saber. Augusto, é isso aí mesmo. Documentário? Olha, me manda mensagem. Você me segue em alguma rede? Hoje rede também, eu não faço mais Facebook, que eu não gosto, chato. Estou só no Instagram. Mas, de repente, você me manda uma mensagem por lá, fala com a Luciana, um jeito, a gente conversa. Então, pode deixar. Então, eu vou falar com a Luciana e vou mandar um direct lá. Espera. Eu vejo os directs com um certo delay, né? Muitas vezes. Chega muita coisa, às vezes. E mais? Legal, Augusto. Quem quer perguntar? O meu não é nem pergunta. Eu nem sou dessa turma, para você ter uma ideia, tá? Eu tô me formando esse ano. Me formo agora em dezembro. E a Luciana colocou no LinkedIn e eu falei, meu Deus, eu preciso muito assistir essa palestra. Porque eu acho que aqui na minha casa, a gente reconhece sua voz de longe. Porque meus pais gostam muito da Kiss, a gente assiste, ouve sempre, e a minha mãe é fanática por Investigação Discovery.
Então, a gente de longe, a gente tá na cozinha, ela coloca, aí meu pai já fala do outro canto, fala assim, é o titio, né? Porque a gente sabe decorado, porque a gente acompanha. Que bom, fico feliz, agradeço o carinho aí. Eu só não posso fazer, se você me perguntar se eu tinha exclusividade em FM, hoje eu só posso fazer essa rádio, porque eu tenho, né? Não posso acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? E nos canais eu trabalho para todos, praticamente, menos, exceto o Net Geo, porque aí é por conta do Discovery, como eu fiz muitos anos a voz do canal, além dos programas, eu fazia as chamadas do canal, eles me pediram que pudesse trabalhar para todos os outros, menos o Net Geo, que é o concorrente direto deles. Então eu não faço nada no National Geographic. Mas o resto eu faço. Nem nos religiosos. O Rubia, fala o nome da mãe aí. O nome da minha mãe é Maristela. Ela Dona adora. Maristela aí, acompanhando. Muito bem. Quem mais? Eu tenho mais uma pergunta. Marcos, Augusto. Dos personagens que você dublou, qual você mais gostou? Sabe? Tipo, o que você mais tem carinho, assim, de dublar ele? Olha, o personagem em si é o Patrick, porque não existem outras, tem gostar e gostar, né? Eu, por exemplo, não fui um espectador de Bob Esponja, mas eu entendo, porque eu já era marmanjo e já era profissional e fui escolhido para fazer um dos personagens. Mas eu entendo, hoje eu vejo pessoas de 30 anos, como o desenho tem 21, 25, 26, 27, que tinham 4, 5 anos a idade dos meus filhos quando estreou. Então tem uma memória afetiva, assim como eu tenho com Chaves. Eu sou das antigas. Na minha época só tinha TVS, não era nem SBT, era TVS. Aí eu via Chaves, eu amava Chaves. Adorava o Seu Madruga, era o meu favorito. A Bruxa. Isso, para mim, o Chaves, para mim, tem uma memória afetiva, de eu ouvir, se eu estou zapeando a televisão e está passando, eu paro. Porque me vem o leite com Nescau que eu tomava com a minha avó na poltrona vendo. A memória afetiva é um lance muito louco. Agora, o Bob Esponja, por exemplo, vai ser sempre porque ele me abriu portas. O Patrick, eu sou APDP, antes do Patrick e depois do Patrick. Porque quando eu comecei a fazer o Patrick em 2000 para 2001, eu tinha começado a dublar em 98, eu só fazia pequenos personagens. Eu fazia aquele barman que só aparece numa cena do filme. Seu drink, senhora. Depois não aparece mais nada, são as pontas. Que é como a gente começa, quando a gente está no início de carreira, fazendo pequenos papéis para depois galgar outros degraus e chegar a protagonistas. Mas o Patrick, quando ele chegou, eu achei que eu não ia dar conta no começo, aquela sensação quando a gente vai tirar a carteira de motorista, né? Como é que eu vou olhar o retrovisor, mudar a marcha, pisar na embreagem e dar certo ao mesmo tempo? Não dá. Mas depois eu fiquei me mexendo, eu fico fazendo um malabarismo, um Cirque du Soleil dentro do estúdio para fazer ele. E ele é o personagem mais importante, sem dúvida alguma, porque ele me abriu portas. A partir dele eu comecei a ter convites para fazer outras coisas grandes, não só em animações, como em séries. Ele sempre vai ser. Mas eu tenho alguns personagens que me deram satisfação particular aí pelas coisas que eu acredito. Dublar Mandela, por exemplo, que eu faço a voz do Idris Elba nos filmes que ele participa. Dublar Nelson Mandela no filme Mandela foi um presente que eu até brinquei e falei, eu não precisava nem ser remunerado por esse trabalho. Porque é um ídolo meu. É um ídolo meu, pertence àquilo que eu acredito na vida, das coisas que eu li, humanista que sou. Então foi um prazer inenarrável fazer os discursos do Mandela em português, naquela expressão visceral, extremamente intensa, orgânica do Idris Elba. Então são coisas que dão mais prazer, outras não dão, a gente fica lá só cumprindo realmente profissionais que somos. Tem coisas que dão mais prazer, tem coisas que dão menos prazer, né? Mas o Patrick é ele, não tem jeito. Sempre vai ser. Marco, e como que é essa relação com o ao vivo, o programa da Rádio Kiss? Em que sentido? Então, você já está há quantos anos na Rádio Kiss? E neste programa, essa versão, essa volta, né? Depois vocês ficaram também fazendo o trabalho à distância, né? Essa volta para o estúdio. Eu praticamente fiquei só uns 4 meses fazendo remotamente. Depois eu voltei. Eu adoro, é o meu recreio, eu falo, né? O meu recreio é lá.
eu ganho dinheiro mesmo, eu sustento a minha família com dublagem, com programas de televisão e com a minha voz em publicidade. A 15 eu vou lá me divertir, que é como se eu estivesse sentado no banco de passageiro do cara, trocando uma ideia com ele no trajeto para casa. É assim que eu me sinto. Falando da música, dando uma notícia, opinando um pouco, ultimamente menos, porque nós estamos num momento de muita turbulência e de muita divisão, né? Muito ódio e ranço dominando muitas pessoas e muitas mentes. Então eu tenho centrado mais no rock e em coisas propositivas, né? Se também fosse falar tudo o que eu penso ali, talvez a emissora tivesse algum problema. Mas ali a gente também tem que ter esse cuidado, porque o cidadão, Marco, é uma coisa. O comunicador que abriu o microfone e que vai falar para pessoas de todas as etnias, de todas as ideologias, de todas as crenças, de todos os times de futebol, ele tem que ter um mínimo de respeito para com outras verdades que não sejam a dele. É assim que eu penso. Mas tem pessoas que são um pouco mais tacanhas, né? E aí, se você fala alguma coisa que de repente elas não concordam, já é motivo para cancelamentos, para vomitar ódio em rede social. Eu acho isso broxante, broxante. Eu sou de outra enfermaria. Boa. E é de segunda a sexta, a partir das 5 ou 6 da tarde? Das 5 da tarde às 7 da noite. Ah, legal. Às 6 põe o copo de água em cima do rádio, Ave Maria. Poderia até fazer. Né? Para a gente terminar nessa sequência aí, falando um pouco de música, de rock, também chegou... Ainda está aqui na sala o Robson Otero? Ele tinha mandado uma pergunta. Então, eu vou ler pelo Robson Otero. Está perguntando assim, que também acompanhou aí pelo LinkedIn, que é ter essa aula aberta, sobre o seu gosto musical. Uriah Heep ou Black Sabbath? Acho que eu nem preciso responder, viu? É Black Sabbath, com toda certeza, porque eu adoro o Ozzy, eu tenho uma história com essa banda. Mas eu não sou eclético, odeio essa palavra, não sou eclético. Gosto de várias coisas, mas sei muito bem do que eu gosto. E não sou só do rock, não, viu? Eu gosto de outras vertentes. Mas ecletismo me cai assim, como você ser raso em tudo, sabe? Eu gosto de um pouco de tudo e sou água de salsicha. Não. Eu gosto, sou fundamentado nas coisas que eu gosto, curto outras coisas além do rock. As pessoas se surpreendem quando vêm na minha vitrola. Acabou minha voz. Enfim, estamos chegando quase às 22 horas. Aí o que a gente estava programado mesmo pelo sistema para a gente levar aí essa aula aberta com a participação de vocês, alunos, e também convidados e convidadas. E aí dessa forma, porque a comunicação e essa facilitação, né, de sala virtual é realmente aí para ser compartilhada, ser feita, todo mundo participar, ficar à vontade, entre, sinta-se e aproveitar, né, essas oportunidades, essa aproximação. Temos aqui uma referência e seguimos, já está dando informação que a internet já vou terminar, aguenta aí. Tem tempo? Tem tempo limite? Ainda tem 3 minutos. Dessa forma. Então, quero deixar o meu agradecimento, meu abraço, meu querido parceiro. Nossa, quando a gente olha para trás e vê a sequência de situações e os encontros que o meio comunicacional proporciona, é maravilhoso. A gente encontra, tem relacionamentos, tem a situação profissional e depois também esse ciclo ele se separa, ele vai se formando outros círculos e depois a gente se reencontra também dessa forma. Tive a oportunidade de receber outras pessoas também aqui da Eldorado, da Rádio Eldorado, que foi o grande período que eu fiquei, e sempre dessa forma, assim, muito construtivo, porque é a própria comunicação mesmo aqui em São Paulo acontecendo, por quem já passou por grandes, né, locais e se mantém, e se tem aí uma construção também belíssima de profissão. Marco, muito obrigada.
Deixa aí um alô para a turminha. Antes eu queria saber o seguinte, você está com quantos filhos? Qual a idade? Depois saber assim, tô ouvindo a voz da filha do Marco no ar. Seguiu também a carreira. 3, mas como eu considero os meus peludos, os meus felinos como filhos também, são 7. 3 humanos e 3 felinos. Já tem alguém Estão assim já? a Poló, hein? Vou seguir, vou fazer também esse campo de comunicação. Olha, eles são pequenos ainda, né? Eu estimulo para o que quiser. Vou dar total liberdade, mas eles são ainda pequenos, né? A minha mais velha vai fazer 9, tem um do meio que tem 5,5, vai fazer 6, e a caçula tem 4. Muito bem, vamos acompanhar. Legal. Então, depois eu vou deixar disponível a rede social, o Instagram do Marco, e a gente vai aí também com a chegada de mais pedidos, tal, fazendo aí a seleção e te encaminhando, tá bom? Me diga uma coisa, essa faculdade é no prédio? É no prédio. Jura? Então pega um elevador com vários aí, não é? Sim, nossa. Se for para fazer, eu só vou subir o elevador. Eu já peguei elevador com você, já. A comoção, olha, nossa, é o Marco. Então, assim, é uma situação muito agradável também, assim, promover e apresentar, né, o que a gente também tem de importância, de redações importantes, emissoras importantes, no nosso número, né, no nosso prédio, né, e como eu sempre falo para os alunos, esse prédio onde está a faculdade, ele é considerado o prédio das emissoras aqui em São Paulo, né, reúne aí muitas delas e com muitas histórias, né, e o momento rádio é o se sobe e desce, mas a história fica, né? É verdade. É o nosso berço, é o meu berço também. Eu não posso. Fui um grande ouvinte de rádio, de grandes comunicadores, por conta dos meus pais, influências de casa, e hoje posso trabalhar nesse meio, é muito honroso para mim, né? Mas um veículo que se moldou também, porque antes tinha essa questão do regionalismo, né? Até na própria Eldorado, quando nós fazíamos, né, a gente alcançava a capital paulista, onde era o alcance do retransmissor. Hoje em dia, o mesmo número de mensagens que eu recebo de São Paulo no meu WhatsApp, que fica ligado durante o programa, vem da Bahia, vem do Sul, vem de Dublin, vem de todos os lugares, porque o cara baixa o aplicativo e ouve. Então, antes essa questão, o rádio é próximo da gente, é o cara que está aqui na nossa cidade, trazendo a nossa... Quando eu comecei era isso. Uma rádio santista, onde eu falava, onde um mandava recado para o outro, dentro dos bairros de Santos. Hoje em dia, mesmo uma rádio santista, que é uma cidade pequena, ela atende o cara que está ouvindo no Acre, pelo aplicativo. Então, a tecnologia, esse Black Mirror que eu já até citei, ele também rompeu essas barreiras de fronteira, né? Hoje a gente chega em qualquer lugar do planeta, ouvindo a emissora que a gente quiser. Se eu quiser agora fazer uma seleção numa emissora de Joanesburgo para ouvir música tribal africana, eu vou no radios.com.br e seleciono. É mágico, muito né? Bem. Aquilo que te salva é o que te escraviza. Por isso a linguagem, né? Por isso a base, né? Eu acho que são os formatos, né? Isso, meio rádio, podcast... Não muda, né? O alicerce é aquele. É falar ao pé do ouvido, é ser o camarada do cara. Agora, aonde isso chega, vai além das porteiras, né? Muito isso é bem. bom também. Vou pedir, então, quem estiver aí mais à vontade, né? Espero que todos. Vamos abrir a câmera para a gente dar um registro aqui na gravação. Depois eu vou disponibilizar para foto, né? Agora chegou a hora. Formato a hora foto. De mostrar Isso, o rosto. lá, vamos abrir, né? Aproveitar aqui, né? Mostrar o quórum, a audiência, né? Aí! Vamos aí. Olha! Tempo bom aí, hein, Lívia? Tempo e temperatura. Muito bem. Então, quero deixar aqui um abraço. Todo mundo com cara para foto, olhar. Câmera, todo mundo olhando para a câmera. Essa tá valendo, hein? Aí, valeu, gente. Obrigada, alunos, alunas, todos aqui participando. E a você, Marco, por toda a sua
trajetória, carreira. É impossível não te conhecer, não fazer, mesmo passando décadas e a mudança, esse ciclo que eu também tenho dentro da faculdade, sempre aí buscando citar aí vozes e também postura profissional dentro aí desse nosso meio comunicacional. Muito bem, fico à disposição e desejo sorte na caminhada de vocês. É sempre assim, acreditem mesmo, pode ser clichê, é um clichêzaço, mas eu digo, é aquilo, você é como se fosse um grande portal. Tu clicou naquele menu lá em cima, num itemzinho, te abre um novo mar de possibilidades e você sai em Nárnia e recomeça. É assim que é. Tem que ter gana, vontade, essa é a premissa. Perfeito, então. Grande abraço, hein? Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Obrigado, foi um prazer.